Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar as minhas leituras do mês de maio. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, eu vim aí de 2 meses que eu não tava lendo tanto quanto eu sou acostumada, né? Eu li bem menos daquilo que eu sou acostumada, né? E nesse mês de maio, um dos meus objetivos era tentar voltar para o meu ritmo de leitura normal. E eu consegui, ainda bem. E eu fiquei muito feliz porque, assim, não porque necessariamente eu li mais, mas porque, assim, dos livros que eu li, só um que eu achei mais ou menos, o resto todo eu gostei muito, muito mesmo, assim. Inclusive saiu um 5 estrelas, saiu um favoritado, não são o mesmo livro. Então, assim, foram leituras que eu aproveitei bastante, sabe? Eu gostei bastante mesmo. Então, foi um mês que pra mim foi extremamente produtivo nesse lado da literatura como um todo. E realmente foi muito bom, sabe? Assim, foi um saldo muito, muito positivo mesmo. Mas, enfim, vou comentar então sobre todos os livros que eu li nesse mês. Como sempre, né, gente, eu não falo spoiler sobre livros, só a minha opinião. E vamos começar então, porque esse mês teve bastante livro aí pra gente comentar. E o primeiro livro que eu li nesse mês foi Cidade de Jade, que é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não estou enganada, que está sendo traduzida agora para o Brasil, né? Se eu não me engano, ela já foi lançada lá fora faz um tempinho, e agora que está vindo para o Brasil, né? O segundo livro lançou aqui, eu acho que agora no início do ano. E assim, eu ouvi pouquíssimas pessoas falar sobre esse livro, mas quem eu vi comentando, comentou muito bem. Assim, muito bem mesmo. Então eu tinha comprado na Black Friday do ano passado o primeiro livro, e eu resolvi ler agora nesse mês de maio. E, gente, assim, por mais que eu tivesse comprado porque eu ouvi comentários positivos, eu me surpreendi muito. Assim, que livro bom. Ele é um livro de fantasia, né? Só que é uma fantasia que se passa meio que nos tempos modernos, assim, né? Então, é como se fosse nos dias de hoje, só que é um mundo fantástico, assim, né? É... E eu realmente eu não sabia muito o que esperar da história. E de início eu fiquei muito confusa quando eu tava lendo, porque é aquela coisa, né, gente, início de fantasia, que eu sempre falo, é muita introdução, muita apresentação de coisas, e te deixa um pouco confuso ali no início. Então, ainda mais porque esse livro, ele é dividido em pontos de vista, então, tipo, é um capítulo ponto de vista de um personagem, outro de outro, e coisa e tal. Então, eu demorei um pouquinho pra engatar na história, sabe? Só que eu fui cada vez mais ficando envolvida, 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 até que tem um momento da história mais pro. Deve ser, sei lá, uns 70% do livro, por aí, que tem um acontecimento e eu me peguei assim, ó, muito, muito envolvida. Eu tava super tensa com a história, tava chorando lendo o livro, assim, e aí eu pensei, cara, eu me importo muito com o que tá acontecendo nesse livro, sabe? E eu acho que esse é um dos pontos mais que me faz ver o quanto que eu estou gostando daquele livro, sabe? O quanto que eu começo a me importar com a história e com os personagens em si. E uma coisa que eu gosto desse livro é porque os personagens como um todo são todos personagens cinzas, sabe? Então, assim, não tem nenhum personagem que você olha e você fala, esse personagem ele é 100% bonzinho, ele é o mocinho da história. Não, tipo assim, tem uns que são mais do que outros, mas no geral, todo mundo ali faz alguma coisa que não é muito legal, sabe? Assim, não é muito mocinho. Então, eu achei muito interessante, porque tem personagens muito complexos para a história, sabe? E faz com que seja ainda mais interessante acompanhar aquele enredo, aquela história desses personagens. Então, eu gostei bastante, gente. Eu fiquei bem envolvida, assim, com a história. Eu ainda não li o segundo, né? Não comprei o segundo ainda, porque eu não tenho ele, obviamente. Só que eu vou até esperar um pouquinho, porque assim, eu tô com muito livro aqui não lido, então eu quero dar uma seguradinha antes de eu comprar o segundo. Mas eu gostei bastante. Tô bem curiosa pra ver o que que vem aí no segundo livro e, consequentemente, no terceiro. Esse foi o livro que eu dei 5 estrelas. Eu não cheguei a favoritar, porque eu acho que faltou alguma coisinha ali pra me fisgar realmente nessa coisa de favorito, sabe? Mas ele é um livro muito bom, realmente, e me surpreendeu demais. É uma fantasia que não é nada conhecida, então eu recomendo bastante. Mas ela, assim, só pra contextualizar, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de saber disso, né? Não é uma romantasia, tá, gente? É uma fantasia focada na parte fantástica mesmo, luta por poder, esses jogos políticos e coisas assim. Então,
não vai esperando uma romantasia, porque não tem nada de romantasia, tá? Então fica aí minha dica para quem gosta de fantasias mais voltadas aí para esse lado aí do poder em si. E a minha segunda leitura do mês de maio foi a continuação aí da série Descoberta das Bruxas, que é o livro Sombra da Noite, o segundo livro aí dessa primeira trilogia. Até quero fazer um disclaimer, eu não sei em qual vídeo agora que eu falei, se foi no Leituras de Abril, se foi no vídeo de filme versus livro da primeira temporada, mas eu tinha comentado que a série era uma trilogia e tinham outros 2 contos, né? Mas na verdade não, na verdade é uma trilogia principal, depois tem um livro que é protagonizado por outro personagem e o outro livro que eu acho que se passa tipo no futuro com os personagens dessa trilogia, eu não sei se com todos, porque eu não sei o que vai acontecer no final dessa trilogia, então assim, né? Mas eu, pelo que eu li assim por cima, eu doida pra pegar um spoiler, eu vi que tem ali alguns nomes que se repetem, eu só não sei o que vai acontecer nesse outro livro, né? Então são 5 livros, na verdade. Mas essa primeira série é uma trilogia inicial, digamos assim, né? E inclusive eu provavelmente não vou continuar lendo os 2 últimos livros, eu provavelmente vou ficar só realmente na primeira trilogia, porque já vou adiantar aqui, gente, o livro que eu menos gostei desse mês foi Sombra da Noite. E eu tô me desanimando bastante com a série, infelizmente, assim. Eu cheguei a explicar isso, não sei se foi no vídeo de leituras, não sei se foi no série versus livro, mas eu conheci a série Descoberta das Bruxas por conta da série de TV. Não tinha assistido ela ainda, mas eu vi muitos vídeos sobre e eu me interessei bastante. E porque eu não tava achando em lugar nenhum para assistir, né? Porque foi antes de estrear na Netflix, eu resolvi começar a ler a série. E aí lançou na Netflix logo depois, e aí eu comecei, terminei de ler, assisti a primeira temporada da série, enfim. Fiz o vídeo comparativo da primeira temporada com o primeiro livro, e lancei agora recentemente também o vídeo da segunda temporada com o segundo livro. Vou deixar aqui para quem quiser ir lá assistir. Só que eu fui dando uma desanimada, porque a série não foi muito assim pro lado que eu achei que ela ia, e eu tô achando ela meio chatinha. No vídeo de série versus livro eu explico bem certinho o que eu achei do livro, tá? Tem spoilers, então quem quiser ver, vai lá. Então eu vou dar só uma resumida aqui sem spoilers, tá? Basicamente assim, eu acho que tem umas coisas interessantes nesse segundo livro, do enredo, do contexto e tudo mais. Só que, assim, eu achei que ele é arrastado. Ele é menor do que o primeiro livro, só que ele é arrastado, na minha opinião. O Matthew, né, que é o protagonista, eu achei ele extremamente chato nesse livro e eu tô achando ele muito chato no terceiro livro também, porque eu tô lendo ele agora. Então, assim, eu acabei me desanimando porque eu comecei por conta dessa coisa, o romance proibido, da bruxa com o vampiro e tal, tal, tal. E eu só tô achando ele muito chato, sabe? Então é difícil a gente torcer pra um casal quando um lado do casal a gente não tá gostando tanto. Então, a parte do romance em si, pra mim, tá ficando meio deu uma mornada por conta disso, sabe? Porque eu realmente. E a Diana também, tipo, eu acho ela só qualquer coisa, não ligo muito. Então, é isso. Eu tô continuando com a série pra dar continuidade aí com a série de TV também encerrar, né? E talvez fazer o vídeo de série versus livro da terceira temporada. Mas, assim, a vontade de abandonar tá grande, tá? Vou ser bem sincera, porque eu tô achando tudo bem chato. Mas enfim, sobre o terceiro livro eu ainda tô na metade, então mês que vem eu venho falar o que eu achei dele. Voltando pro segundo livro. É... Eu achei algumas coisas interessantes, tá? Algumas partes da história, tudo. Mas só no geral eu achei ele muito. Além de que, assim, todo o enredo desse livro, né, ele acontece por duas razões, né? Todo o contexto da história desse segundo livro é por conta de 2 motivos em específico, que é difícil a gente falar assim, falar spoiler. E demora até esses 2 motivos serem trabalhados, sabe? Então eu achei que foi muita enrolação, eu entendo que foi desenvolvimento e foi construção de relacionamentos e personagens e construção de mundo como um todo, mas pra mim ficou parecendo muita enrolação, sabe? Pra chegar naquilo que importava mesmo. Então, assim, eu dei 3,5 ainda, tá? Uma nota ainda que eu considero boa. É aquele mais ou menos, mas mais pra mais do que pra menos. Mas eu dei uma desanimada legal, assim, com a série depois desse segundo livro. A segunda temporada também, já adiantando, eu também achei bem fraca, então
como um todo, assim, o meu humor com a série deu uma caída. Vamos ver o que eu vou achar do terceiro livro no mês que vem. Já adianto que eu não tô gostando tanto assim, mas eu vou até o fim. Vai que essa segunda metade do livro me surpreenda e aí mês que vem eu falo sobre. E aí, gente, eu li nesse mês também Spark of the Everflame, que é o primeiro livro, eu acho que é uma trilogia, tá? Porque só tem 3 livros lançados por enquanto. Eu não quis pesquisar para eu não tomar spoiler, mas eu acho que são só 3 livros, tá? Ele foi lançado recentemente no Brasil com o nome Despertar da Chama Eterna, se eu não estou enganada. E, gente, era a fantasia farofa que eu precisava. Assim, é o que eu falei, é uma fantasia farofa com elementos que a gente já leu em 30 livros diferentes, assim, ó, aquela misturada. Mas eu amei, eu amei. É sério, gente, assim, ó, eu gostei muito, 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 assim, desse primeiro livro. Eu li os 2 primeiros nesse mês, tá? Mas, assim, vou falar primeiro do primeiro. Eu li muito rápido, tá? Assim, eu confesso que de início demorou um pouquinho pra me pegar, porque é isso, é muita coisa genérica de fantasia. Então você fica aquilo, pô, eu já li isso 30 vezes em vários livros diferentes, sabe? Então dá aquela desanimada no início. Mas depois que a história começou a engatar, eu comecei a ficar aqui, ok, isso aqui tá me interessando, isso aqui tá me interessando, tem esse personagem aqui que, ó, sabe? Ó, esse romancezinho aqui que a gente já tem indícios, né? Um Enemies to Lovers aqui com Slow Burner, tudo que eu amo. E começa a vir aqueles indícios assim, eu falei, cara, tá me agradando, porque tá um clichê, tá um mais do mesmo, mas tá um mais do mesmo legal, que tá muito interessante de acompanhar. Então, assim, eu fui gostando, eu terminei o primeiro livro, na mesma hora eu já quis pegar o segundo. Só que assim, eu tenho uma questão que eu não gosto de ler, tipo, a mesma série seguida, sabe? Tipo, terminar um e pegar o outro. Porque isso é receita pra dar ressaca literária, sabe? De, tipo, engatar um no outro e terminar a série e pensar, meu Deus. Então eu gosto de ler pelo menos, tipo, dar um intervalo, sabe? Ler um, depois ler um outro completamente diferente, depois volta pra esse. Porque eu acho mais fácil assim. Pra mim, eu acho melhor, tá? Mas eu gostei bastante desse primeiro livro. As versões em inglês dos 3 livros aí que já foram lançados tem no Kindle Unlimited, então eu estou lendo por lá. E eu dei 4,5 para esse primeiro livro. Dei 4,5 porque, como eu falei, esse início tem bastante coisa genérica, né? História de fantasia, gente. Hoje em dia é difícil a gente ver alguma coisa muito original. Querendo ou não, tudo hoje acaba sendo uma mistura das coisas que já vêm de outras fantasias, né? Então, enfim. Mas assim, me incomodou um pouco no início, mas depois que eu fui me envolvendo ali com a história, com os personagens, isso assim virou algo bem de escanteio pra mim, sabe? Isso pra mim não foi algo que eu me importei muito depois, não. Então, eu gostei bastante mesmo assim desse primeiro livro. E já falo sobre o segundo. Vou falar agora sobre as outras leituras que eu fiz antes. E aí, depois que eu terminei, né, o Spark of the Everflame, eu queria um outro livrinho assim mais de boinha, um romancezinho, para dar uma quebrada no ritmo que foi o livro anterior, né? Livro de fantasia, sempre tem bastante coisa acontecendo ali, então eu queria um outro mais tranquilinho. E eu peguei também no Kindle Unlimited o livro Amor Fati, que é um romance escrito por 2 autoras nacionais, né? 2 autoras brasileiras, que eu já sigo elas faz um tempinho no Instagram e eu nunca tinha lido nada delas. E aí eu vi o livro, eu confesso que me chamou a atenção a capa, eu achei a capa bonita. E aí eu resolvi dar uma lidinha assim na sinopse, gostei e fui ler. E, gente, eu amei o livro. Assim, eu também li muito rápido, eu li acho que em 3 dias. A história fluiu muito, muito bem. Os capítulos são curtinhos, assim, né? Não curtinhos, mas assim, eles são num tamanho bom, que é aquela coisa que você quer continuar lendo pra saber o que vai acontecer em seguida. Então, eu gostei bastante, assim. Eu gostei das personagens, assim, achei que o romance foi bem construído. Shippei ali as duas, achei super bonitinho assim, o jeito com que foi tudo feito ali na história. Eu vou dizer que uma coisinha me incomodou, e por isso que eu não dei 5 estrelas, é que assim, o livro, ele tem pontos de vista, né? Então tem o ponto de vista das 2 personagens, e tem uma criança na história, então tem uns 2 ou 3 pontos de vista de criança. E eu confesso que eu me incomodo um pouco quando tem ponto de vista de criança no meio de ponto de vista de adulto, porque normalmente a escrita ela muda para se adaptar a uma linguagem infantil, né? Então assim, algumas coisas ficam infantis demais,
sabe? Então, assim, algumas coisas ali na história, na perspectiva da criança, no caso, eu achei meio, sabe, não sei se precisava ter. Eu entendo a importância ali pra história e coisa e tal, mas eu não sei se o ponto de vista da criança em si precisava ter na história, sabe? Então, assim, a única coisa que eu fiquei meio assim, mas também assim, foi mais no primeiro capítulo que teve ali dela. Depois, mais nos outros, assim, eu já tava um pouquinho mais acostumada. Mas é algo que eu não sei, eu tiraria, sabe? Porque eu, particularmente, não gosto muito de misturar esses pontos de vista adulto, infantil e coisas do tipo, tá? Mas assim, eu gostei bastante, achei um romance muito divertido, muito gostosinho de acompanhar mesmo. Eu dei 4,5 e eu fiquei muito curiosa para ler outros livros das autoras, que elas têm vários lançados assim. E eu gostei bastante da escrita delas, então acho que vale super a pena dar uma chance aí para elas. E eu li também nesse mês A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse é o meu segundo livro da Isabel Allende que eu estou lendo. Li Violeta nesse ano e eu gostei muito, muito, muito. Então, por isso que eu fiquei atenta a outros livros da Isabel Allende. E teve alguma promoção aí da Amazon que A Casa dos Espíritos estava bem barato. E eu vi muita gente falando que esse livro é muito bom e coisa e tal. E aí eu acabei sendo influenciada por isso e eu comprei o livro. Assim, em questão de estrutura da narrativa, Violeta e a Casa dos Espíritos é bem parecido, porque a gente tem uma pessoa contando para outra pessoa sobre a sua vida, assim, né, fazendo uma retrospectiva, digamos assim, das coisas que aconteceram na sua vida. Só que enquanto Violeta acaba sendo algo mais pé no chão, digamos assim. Então a gente tem a história da Violeta ali sendo contada, né, durante a vida dela e coisa e tal, e são meio que relatos que a gente até poderia dizer que são relatos reais, digamos assim, colocando entre aspas, né, é um drama ali mesmo. A Casa dos Espíritos, ele puxa para um lado do realismo mágico. Então a gente tem uma história que é uma ficção, um drama, que se passa no nosso mundo, né? A gente não tem como precisar onde, a gente sabe que é na América Latina, assim como é Violeta. Muita gente estima que deva ser no Chile, as duas histórias. Só que a gente não tem como precisar porque a autora deixa bem aberto mesmo, assim, né? Mas na história eles citam, tanto em Violeta quanto em A Casa dos Espíritos, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina, então a gente sabe o que se passa no nosso mundo. Só que A Casa dos Espíritos, ele acaba tendo elementos de fantasia, né? Elementos mágicos mesmo, assim, né? E nesse sentido, eu acabei achando, assim, várias partes da história muito similares a 100 Anos de Solidão, que eu também li esse ano, que também é um realismo mágico. Então, deu para traçar vários paralelos ali. Sobre o livro, gente, eu confesso que eu tava gostando, eu tava achando a história interessante, eu tava gostando da história, só que uma coisa me cansou muito, que foram os capítulos grandes. Gente, cada capítulo tem assim 30, 40 páginas. E eu normalmente, vou falar pra vocês, porque eu leio 2 livros por vez, um no Kindle e um físico. E aí o Kindle eu leio às vezes no ônibus indo trabalhar, e eu sempre leio na hora do almoço, né? Enquanto o livro físico eu leio antes de dormir. Só que às vezes, gente, eu tenho tipo meia hora para ler antes de dormir, sabe? Então, quando é um livro com um capítulo muito longo, complica pro meu lado. Porque assim, às vezes eu não vou conseguir ler o capítulo inteiro dentro do tempo que eu tenho. Por isso que eu prefiro capítulos menores. Então, esse livro, eu lia um capítulo por dia. Assim, foi um livro que eu demorei um pouco para ler, e ele não é grande, mas os capítulos eram muito grandes e a história ela é muito densa. É uma história que ela é pesada, assim, em vários momentos, assim, né? Então, foi uma história que demorou, sabe? Demorou. Tem vários momentos bem pesados, assim, né? O final do livro, ele fala um pouco sobre a questão das ditaduras, né? Porque teve a época ali, né? Que teve as ditaduras na América do Sul, incluindo no Brasil. Então tem momentos no livro que fala sobre isso e é bem pesado. E eu terminei o livro com aquela sensação de, sabe, meu Deus, sabe? Aquele peso, aquela tensão, assim, quando você lê alguma coisa pesada mesmo, sabe, assim. Então, eu terminei com essa sensação de, nossa, esse livro é muito bom.
Só que ao mesmo tempo eu terminei com a sensação de, nossa, esse livro, ele é muito denso. Ele é um livro que, tipo assim, eu não leria de novo tão cedo. E me deu a sensação de, eu não sei se eu quero ler Isabel Allende, tipo, agora, sabe? Tipo, ler outro livro dela logo em seguida. Ainda acho a escrita dela muito boa, assim, eu ainda tenho interesse em ler outros livros dela, mas eu não sei se eu gosto muito desse estilo de livro, realismo mágico, essa coisa, sabe? Porque Cem Anos de Solidão foi outro que também eu achei um livro interessante, mas eu não amei. Por mais que seja um clássico que eu sei que muita gente ama, eu não amei, sabe? Então, eu não sei se eu sou muito do realismo mágico. Eu acho que eu sou mais do drama ou fantasia, sabe? Não sei se eu gosto tanto de misturar os dois assim. E além disso, como eu falei, né, é um livro realmente que você demora, é um livro que acaba se arrastando bastante, assim, apesar da história ser interessante. Então eu terminei um pouco com esse sentimento duplo, assim, né, de eu gostei, o livro é muito bom, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que demora, sabe? Então eu dei 4,5, tá? Fui muito influenciada pelo sentimento final, assim, quando eu terminei a leitura, mas eu tirei ali meio pontinho por conta disso, sabe? Porque foi isso, eu demorei para ler, gente. Não foi uma leitura fácil de fazer, não foi uma leitura rápida de fazer, então isso tudo tem que ser considerado na hora de eu dar nota, né? Mas, enfim, para quem gosta de realismo mágico, eu acho que essa é uma ótima pedida. E quem já leu outros livros de Isabel Allende, me indica aqui outros livros que são parecidos com o Violeta, por favor, gente, porque eu gostei bastante de Violeta mesmo. Eu queria ler outros livros mais nessa pegada mesmo. E aí, gente, eu li Glow of the Everflame, o segundo livro da trilogia. E aí, assim, gente, muita gente vai pensar, meu Deus, acabou de falar de Isabel Allende, né? Tal, devia ser o suprassumo ali da literatura, e agora vai falar de uma fantasia farofa e vai falar super bem. Gente, eu sou das fantasias farofa, me desculpa. Não dá. Assim, muita gente não vai me entender, não vai concordar, mas eu gosto de fantasia farofa. O que eu posso fazer? É a melhor coisa escrita? Não. Mas diverte, entretém, mantém, ele captura a minha atenção. Pra mim, isso já é, ó, maravilhoso. Assim, esse ano eu li Assistente do Vilão, que foi outra fantasia que me deixou assim maravilhada, né? Só que pra mim eu categorizo os dois em categorias diferentes. Porque pra mim a série de Spark of the Everflame tem um nome pra série, tá? Mas agora eu não lembro qual que é o nome. É, ela é uma coisa meio fantasia estilo Acotar, não comparando as séries, mas tipo assim, que é essa fantasia farofa, que tem ali o romance acontecendo, enemies to lovers, aquela coisa toda, blá blá blá. Enquanto o assistente do vilão, ele é uma romantasia também. Só que eu acho ele também é farofa. Mas assim, eu acho ele um pouco diferente, porque ele é mais bobinho, digamos assim, ele é mais levinho. Então eu não coloco eles no mesmo nível. Porque, tipo assim, lá a gente tem aquelas fantasias, porque guerras e o bem contra o mal, e batalhas e coisa e tal. Nada disso aconteceu ainda em Spark of the Everflame. Eu tô prevendo que vai acontecer, porque é sempre assim nesses livros de fantasia. Eu não consigo nem imaginar o que vem por aí, na verdade, no terceiro livro. Mas normalmente são essas coisas em livros de fantasia nesse tipo, entendeu? Por isso que eu falo, Acotar, apesar de eu não considerar Tog uma romantasia, mas também Trono de Vidro e tal, esses livros assim, porque tem essa coisa maior, as batalhas e, né, enfim. Enquanto Assistente do Vilão é uma coisinha mais, sabe? Tem o vilão ali, tem o rei e tal, mas é uma coisinha mais menorzinha, sabe? Então, pra mim não tá na mesma categoria, tá? Então, assim, pra mim, eu ter gostado dessas duas fantasias que são diferentes ao mesmo tempo são fantasias, pra mim é ótimo, porque assim, eu amo. E eu vim de várias sequências de fantasias e romantasias que não estavam me prendendo. Então, assim, ter essas duas leituras aí diferentes foi ótimo pra mim. Mas eu tô enrolando e eu não falei o que eu achei do segundo livro, né? Mas vamos lá. Segundo livro, Glow of the Everflame. Eu, assim, fiquei pensando sobre esse livro muito, muito, muito. Porque uma coisa, gente, quando eu avalio um livro, né, eu vou ver o que eu achei dele, coisa e tal, depois de eu terminar de ler, uma coisa que eu considero é
como é que foram as minhas reações lendo? Sabe, o que eu tava sentindo quando eu tava lendo? O livro me prendeu até que ponto? E quando um livro me prende a ponto de, tipo assim, tô fazendo qualquer outra coisa e eu estou pensando sobre ele e tô criando teoria e eu fico com medo pelos personagens, sabe? E você chega a ficar, tipo, ansiosa por conta do livro, cara, pra mim isso quer dizer que o livro mexeu muito, muito, muito comigo e ele já vai lá pra cima. Por mais que a história não seja tão boa, por mais que tenha vários outros defeitos, mas se eu me envolvi com a história a ponto de me importar tanto com o que tá acontecendo, com os personagens, sabe, com a história como um todo, pra mim isso já faz o livro ir lá pra cima, assim, eleva muito pra mim a nota dele por conta disso. Por isso que essa questão de dar nota é muito pessoal, sabe? Então, enfim. Mas com esse segundo livro foi assim, eu fiquei o livro inteiro preocupada com o que ia acontecer com a história. É sério, gente, vários momentos eu pensando o que ia acontecer com o personagem, com não sei o que, blá blá blá. O final eu tava chorando lendo o final, sabe? Então, assim, tudo isso conta pra mim, pra eu considerar uma leitura muito boa, sabe? Na minha opinião. Eu dei 4,5 pra esse livro, mas eu favoritei, tá? Por que eu dei 4,5? Porque a protagonista, a Diane, eu gosto dela, só que ela me irritou muito nesse segundo livro, porque ela foi muito burra o livro inteiro, praticamente, sabe? Porque ela não era burra, mas ela agia de modo burro, sabe? E ela sabia que estava agindo de modo burro. Então, assim, dava vontade de dar uns chacoalhão, assim, uns tapa na cara pra dar uma acordada. Mas continuo gostando da personagem, mas ela me irritou nesse livro, assim, bastante. Por isso que eu tirei um pouquinho da nota. E ao invés de dar 5, né, que seria proporcional aí com essa empolgação que eu tô falando do livro, eu dei 4,5. Mas eu favoritei porque, como eu falei, essas reações todas enquanto eu tava lendo, não podia deixar em branco, sabe? Mas eu gostei bastante, eu tô muito curiosa para saber o que vem aí no terceiro livro. É, e eu vou ler depois que eu terminar o que eu tô lendo agora, né? Que é o último do Despertar das Bruxas. Então eu tô bem curiosa. Eu espero que esse seja o último livro. E mês que vem eu volto aí pra falar o que eu achei sobre ele. Mas eu provavelmente vou falar antes disso nas minhas redes sociais, porque assim, essa série me conquistou 100%. E vamos encerrar aí então o mês de maio com o livro As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que é um nome muito grande, gente. Meu Deus do céu, o primeiro eu nunca nem lembro. A Serpente e as Asas Feitas pela Noite. Eu nunca lembro, gente, que nome gigantesco que a autora fez. Bom, eu já tinha lido o primeiro no ano retrasado, eu acho. Eu tinha lido no Kindle Unlimited antes de lançar no Brasil. E eu tinha achado um livro ok. Na época eu tinha lido o primeiro, eu não tinha sentido vontade de ler o segundo, então eu acabei deixando. Só que aí o livro foi lançado no Brasil. A editora me mandou o primeiro livro. E eu li e eu tive uma outra visão do livro. E eu gostei muito mais relendo. E me deu vontade de ler o segundo. Só como eu sabia que depois ia vir para o Brasil coisa e tal, eu não tinha tanta urgência também, eu acabei deixando, eu nem li, nem peguei, porque tinha também no Unlimited em inglês e tal, mas eu acabei deixando. E aí lançou recentemente o segundo em português, a editora me mandou de novo. Pensei, que bom, né? Eu vou conseguir completar aí a leitura dessa duologia. E, gente, me surpreendeu, assim, porque como eu falei, quando eu li a primeira vez, eu tinha achado só ok o primeiro livro, né? E aí na segunda leitura eu gostei bastante, e esse segundo livro eu gostei, sabe? É um livro, como é uma duologia, né? A gente tem o grande conflito central sendo desenvolvido e encerrado nesse livro. Só que a gente tem várias pontas soltas que são deixadas, né? Tem uma outra duologia que a autora escreveu dentro desse mesmo universo com outros personagens. É, imagino que ela vá tratar dessas questões nessa outra duologia, enfim, ou numa posterior duologia que ela venha escrever novamente. Mas assim, a gente tem as questões principais sendo finalizadas. E eu gostei do modo como foi feito, sabe? Não é algo mega complexo, não é, sabe, aquela coisa, nossa, construção super bem feita, tal. Mas assim, eu acho que é eficiente do jeito que é, sabe? Gosto bastante do casal principal. Gosto porque esse livro tem os dois pontos de vista, né? No primeiro a gente só tem o da protagonista. Nesse a gente tem os dois. E que eu acho bem interessante a gente ter esse outro ponto de vista mesmo. E eu gosto como as coisas vão acontecendo, assim. Confesso que mesmo na releitura do primeiro livro,
O casal eu tinha gostado, mas não era aquela coisa uau, sabe? Nossa, vou super shippar esses dois aqui e tal. Mas esse segundo livro me ajudou a gostar mais deles, sabe? A torcer mais por esse casal mesmo, assim. Então, eu gostei bastante de acompanhar, assim, eles nesse segundo livro que encerra aí, né, realmente esse capítulo deles, pelo menos por enquanto. Não sei se a autora volta a escrever sobre eles em algum momento. Mas eu gostei, eu dei 4,5. Não dei 5 porque acho que não foi tão bom assim, mas eu gostei bem mais do que eu achei que eu ia gostar, sabe? Não sei se eu vou ler a outra duologia da autora, porque eu não sei, não foca em outros personagens, tudo, mas eu não me empolguei o suficiente para ler ainda. Talvez mais pra frente, mas assim, no momento, acho que por enquanto tá bom, assim, só esses dois livros, sabe? Mas pra quem gosta de romantasia, tudo, acho que é uma ótima pedida. Esse livro é bem interessante mesmo e vale a pena conferir. Mas então era isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de maio. Vamos ver aí o que vem no mês de junho. Espero que seja tão bom quanto este mês. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram alguns desses livros que eu li, como é que foram as suas leituras do mês de maio. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.